Sejam bem-vindos, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Já vamos começar, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa um joinha aí se vocês estão me escutando bem. Perfeito. Começar, pessoal. Começando. Gustavo. Cara, Fernando entrando. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fernando. Tudo bem? boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite aí. Beleza. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª live. Hoje nós vamos falar sobre o Nelore de pista. A gente vai discorrer um pouco sobre os mitos e verdades dessa seleção que movimenta muito a nossa pecuária brasileira e é grande responsável aí por boa parte da visibilidade do Nelore do brasileiro. Então, gostaria primeiro de pedir para vocês se apresentarem. Primeiro, Gustavo, se apresenta um pouco o pessoal em 30 segundos. Se apresenta o pessoal aí. Tá. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo. Meu nome é Gustavo Machado. Hoje eu sou da Agropecuária Chuabe, no estado do Rio de Janeiro. Minha origem dentro da agropecuária é com cavalos, Mangalaga Machador. Depois eu passei por duas grandes empresas também de pecuária no gado Nelore, onde eu estou aí há 15 anos atuando aí no segmento dos leilões e da pista. Perfeito. Vai lá, Fernando. Vamos lá. Sou o Fernando Oliveira, hoje sócio da Top Brasil Genética. Trabalhei durante anos na RM Nelore e 15 anos aí dedicado à pista, julgamento e esse gado de seleção. Perfeito, perfeito. Pessoal, para começar, Gustavo, gostaria que você explicasse para a gente o que é o Nelore de pista. Apesar de ter esse nome diferente, nada mais é que um Nelore especificamente selecionado para esse propósito. Então, gostaria que você contasse um pouco para a gente como que iniciou os trabalhos, de onde que iniciou essa fama do Nelore de pista, essas seleções, essas exposições que criaram esse nome Nelore de pista. Eu gostaria que você contasse um pouco da história disso tudo para a gente. Pois não. Eu estava dando uma olhada hoje aqui e o nosso grande referencial, quando se fala em Nelore de pista, existe uma justificativa para tudo. Tudo vai bater em um único evento que chama-se Exposebu. A Exposebu, esse ano, em 2021, ela completou 86 anos. E Exposebu sempre foi uma exposição, sempre foi uma competição, sempre foi avaliação, né? Um jurado, uma pessoa técnica avaliando os animais que os criadores levavam. Então, há 86 anos isso já acontece aqui no Brasil, né? E de uma forma amadora, no início, e a partir dos anos 60, com a segunda grande importação, e que começaram a ter um desenvolvimento, uma injeção de sangue novo, novos horizontes, novas perspectivas. As exposições começaram a se espalhar pelo Brasil todo. Era sangue novo, era gente nova, era um do Gustavo. Gustavo, perdemos você. Você vai ter que retornar um pouquinho pra gente. Melhorou? Melhorou. Perfeito agora. Manda bala. Virou a câmera aí. Desculpa. Tá. Voltou. Então, há 86 anos isso já acontece, né? Então, existe uma tradição muito grande. Então, o julgamento envolve tradição, envolve um certo puritanismo dessas pessoas pioneiras que preservam a identidade do Nelore inicial que veio da Índia, né? Obviamente, hoje, isso foi quebrado, mas tem gente que faz questão de trabalhar com esse gado indiano, né? À medida que foram acontecendo essas exposições, os animais foram, o manejo, a parte nutricional, a parte de melhoria, a parte genética foi desenvolvendo, naturalmente foi acontecendo
a entrada de novos investidores, começou a destacar as vendas, né? Começou a abertura de mercado, a realidade já era outra aí a partir da segunda importação. As exposições de Uberaba, basta ver as fotos antigas, você tinham lá 50 mil pessoas no parque, era um programa familiar, né? Então essa é a origem da pista. Essa é a origem da pista, e por isso que virou Nelore de pista. E aqui o que a gente quer, né, nessa oportunidade é mostrar o trabalho que a gente faz, o que envolve, e mostrar realmente o que soma, o que não soma, o que agrega, o que não agrega, os nossos erros, os nossos defeitos, acho que todos têm. Então eu acho que esse é uma oportunidade realmente muito boa que você está nos dando para a gente mostrar o nosso trabalho de uma forma, né, livre, sem polarizações, que não cabe aqui definitivamente, e uma forma de estar somando para o desenvolvimento da nossa pecuária. Pessoal, tem algo muito importante, né, quando a gente vai falar sobre tudo na nossa vida, né? Tudo tem seu mercado, tudo tem seu propósito, senão não existiria. Tudo que não tem seu propósito, ele deixa de existir com o tempo, tá? Então, obviamente, o Nelore de pista não deixa de seguir essa regra. Se ele existe até hoje, ele tem um propósito, tem gente que vive disso, tem gente que acredita nisso, tem gente que ama isso, tem isso como paixão e faz isso porque é algo rentável, algo lucrativo, algo que eles conseguem viver dessa atividade. Então, eu não sei, Fernando, se você quer comentar um pouco mais sobre a história do Nelore de pista ou se a gente pode continuar, mas fica à vontade. Como o Gustavo tinha falado, a gente tem a pista hoje como uma Fórmula 1. Nós estamos ali para desafiar os animais, desafiar a genética, desafiar quem aguenta, quem não aguenta, tanto no ganho de peso diário, quanto nos seus ligamentos, quanto nos seus aprumos. A busca constante é pelo desafio. Desafiar a genética e fazer animais sempre superiores. Então, onde está a dificuldade da pista? Onde está a dificuldade dessa genética que perpetua? Fica na pista, e por isso parece ser um núcleo mais fechado, fica quem realmente aguenta esse desafio, quem aguenta o dia a dia, quem aguenta esse desempenho. E quando chega dentro da pista de julgamento, a gente hoje é decidido em detalhes. Por quê? Porque todos os selecionadores chegaram a um nível profissional e a um ponto de desafiar seus animais, que tudo é decidido muito por detalhe, por muito poucas coisas, entendeu? Então, hoje eu vejo a pista desse jeito. E ela vem para descer para a cadeia produtiva, que são a segunda linha. São animais que, às vezes, por detalhes, nós não fechamos em cocheira, mas que tem toda aquela qualidade, todo aquele material genético. Entendeu? Perfeito, Fernando. Você comentou sobre os desafios para um animal conseguir e competir nas avaliações de pista. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente quais são essas características que são avaliadas, se tem algum requisito de peso, o que é avaliado em uma exposição, em uma avaliação do Nelore de pista. Fala um pouco para a gente sobre isso. Hoje, o grande desafio é animais que aguentam sua sustentação no desafio de peso. Por quê? Nós fazemos animais pesados, compridos, o que é pesado? Fala um pouco pra gente aí. Então, eu falo de ganho de peso diário, por exemplo, cada um tem um critério. Tá. Eu utilizo um critério de ganho de peso diário na minha cocheira, onde ele é um critério determinante, além do padrão racial, né, e de não ter defeito, eu uso ele como critério da própria cocheira. Por quê? Porque meu desafio é um animal que pegue um alimento que hoje é extremamente caro, converta ele no maior volume de carne possível, certo? E que onde eu sei do nível dos meus concorrentes, né? Concorrentes entre aspas, dos desafiadores do meu animal. Porque nós vamos chegar dentro de uma pista de julgamento e isso é fator determinante. E tem que ser. Nós fazemos uma pecuária de corte, nós fazemos uma conversão de alimento para carne. Entendeu? E cada vez mais caro esse alimento que a gente fornece aos animais.
Então a gente tem que buscar animais que com X valor de alimentos converta X valor em carne. Isso a pista busca essa eficiência sempre. Isso a gente bate muito dentro da nossa própria cocheira, dentro do nosso próprio manejo. Né, Gustavo? É animais que aguentam desempenho. É limitante isso. Para mim, é limitante dentro da minha cocheira, dentro das fazendas que eu dou assessoria, dentro dos times que eu monto. É caracterização racial, sustentação de seus aprumes e aguentar o desafio de conversão de alimento carne para quê? Para que amanhã aquele reprodutor ou aquela matriz traga em suas progênies o gene da conversão. Que isso vai ser limitante futuramente para a pecuária de corte. Alimento versus carne. Já é, né? Acho que é até interessante, né? Eu vi uma entrevista, uma matéria, né? Um paper, e lá foi provado que 70% de todo o custo para você produzir um bife de carne entra pela boca do animal. Então, daí a importância de você ter um animal eficiente e não um animal que coma e não ganhe peso, tá? Gustavo, fala um pouco pra gente aí sobre os seus eu acho, pontos que Marcelo, você eu vê como gostei muito. principais nas avaliações de pista. Primeiro que eu gostei muito do que você falou aí, que tudo existe um propósito na vida. Sim. E se existe esse propósito, se a pista ainda está aí, é porque tem muito sentido. Sim. Primeiro que é um emprego de mão de obra especializada, direto, Sim. e que tem salários acima da média. Sim. E na própria cadeia da agropecuária, a movimentação de ração, de feno, de medicamento, de veterinário, de laboratório, de marketing, de agência, de leiloeira, de caminhoneiro, a gente vai ficar falando aqui e não vai parar. Né? Turismo. Então é uma movimentação realmente muito grande e muito importante. Então, dentro disso aí, eu gosto muito de falar que quem paga a conta é que tem o direito de escolher o gado que ele quer fazer. Se o cara... Né? Quem paga a conta? Quem paga? Então, se o cara... A pista é cara, a pista demanda investimento, ela hoje, o manejo que é feito com os animais de pista, ele é bem ajustado, sabe? Ele é muito bem trabalhado para que a gente possa tirar de cada animal o melhor que ele tem, o melhor que ele pode dar. E são desafios que às vezes não aparecem para as pessoas. Então, por exemplo, é obrigatório uma fêmea de 20 meses estar prenha. Ela tem que estar prenha aos 20 meses. Então, só que hoje, dentro da nossa normalidade... Gustavo, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gustavo, deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Pessoal, hoje a média brasileira de início, né, de início de prenhez está em 36 meses, tá? A média brasileira. Então, são 3 anos. E o próprio Gustavo comentou agora que há necessidade que uma fêmea de pista emprenhe com 20 meses. Então, você vê que há um propósito, você viu? Há um propósito, sentido, é um desafio, como o Fernando falou. Né? Então, ela pode ser a melhor bezerra do mundo, ela pode ser uma campeã nacional de Uberaba, e se ela não emprenhar até os 20 meses, acabou a carreira de pista dela. E isso para quê? Porque é um filtro. Isso é para filtrar. Só que os desafios não param por aí. Hoje ela tem que emprenhar até os 18, parir até os 30. 30 meses, 0 dias. É a data limite dela. Na pista, hoje, as fêmeas vão até 42 meses. Antes elas saíam aos 36, hoje elas vão até os 46. Para ela seguir na pista, ela tem que estar prenha novamente aos 40. Senão ela não consegue disputar o final, sabe? Então, assim, esse filtro, qual é o grande objetivo disso? É detectar, selecionar os melhores animais que aguentam esse desafio e, a partir disso, multiplicar essa genética. Esse é o grande propósito da pista. É detectar, identificar e multiplicar. Agora, obviamente, aconteceram erros e muitos acertos, né?
A gente vive num mercado, a gente falando dessa forma é muito racional, né? Detectar, desenvolver, multiplicar. Mas, obviamente, como tudo que tem muito investimento, muito relacionamento, a gente trabalha com outros fatores que, às vezes, não necessariamente estão ligados diretamente ao animal. A subjetividade é uma delas, que a gente precisa saber. Mas hoje, todo mundo sabe qual é o tipo de animal que, após sair da pista, ele vai dar uma sequência na sua carreira. Porque ele não fica a vida toda na cocheira. Uma fêmea, das que conseguem passar por esses filtros todos, aos 42 meses ela vai voltar para o piquete para fazer uma readaptação para voltar para o pasto. Então a pista é transitória, ela é passageira. E a partir daí, esses animais que conseguiram chegar, esse é o ideal da gente estar multiplicando a genética. Os grandes erros, na minha opinião, os maiores erros que aconteceram, foram que animais que não passaram por esse filtro também tiveram a sua genética multiplicada. Isso é um defeito que a pista teve. E eventualmente acontece, mas obviamente está todo mundo muito atento às novas necessidades, às novas demandas, né? Então a gente também tem que ser responsável em apertar os nossos filtros, e esses animais que não aguentam esse desafio, eles não podem entrar num processo de multiplicação genética, né? Então esse foi um grande erro que aconteceu, e que aconteceu mesmo. Eu tenho certeza que o Fernando conhece N casos disso que eu estou relatando aqui. Como um outro erro também é a multiplicação, às vezes, de animais sem um grande valor agregado, sem um potencial que justificasse multiplicar aquela genética. E aí é o outro problema onde a gente entra na questão da subjetividade, né? Se a gente fosse mais racional, não multiplicaria. Mas acabou multiplicando porque a gente não foi exigente o suficiente. A gente detectou 2, 3 animais. Mas e o resto? A gente quis tratar da mesma forma que uma campeã, entende? Eu acho que esse foi um erro grande que a pista cometeu. E sei que os melhores programas de avaliação ou de desenvolvimento, eles primam pelo descarte, né? Prima pelo descarte. Fecha o olho e vai. Então, mas isso a gente já está muito atento. Então, eu acho que todo mundo pode ajudar todo mundo a desenvolver, como você falou, o Nelore. Então, agora, a identificação dos melhores animais, quando você vê um animal desse que foi confirmado na pista, ele está entrando na reprodução, aí você vai começar a entender por que se vende uma vaca de 3 milhões e em 6 meses ou um ano o investidor recuperou o capital. Essas foram provadas. Essas sempre foram provadas. Sim. E um tempo atrás, né, Gustavo? Um tempo atrás, não vai muito longe, qualquer fêmea, por ser às vezes irmã própria, a doadora, e foram multiplicando o que não era aquele indivíduo do potencial Sim. que a gente queria, né? É isso mesmo. A gente ficou, assim, houve a tal da família, né? A família da fulana, família da Beltrano, isso atrapalhou também. Durante um momento foi bom, comercialmente maravilhoso. Comercialmente era uma maravilha. Vou vender uma irmã própria da Itália 4. Era uma beleza. Mas essa irmã própria da Itália 4 não chegava nem no pé da própria irmã, sabe? Então, isso que o Fernando falou tem muito sentido. Então, hoje, o nosso filtro, além desses aí que são impostos, é o acasalamento do bom com o bom. Então, a seleção passou a ser mais rigorosa, justamente por isso. Ela tem que ter um propósito. E como você falou aí, tratar do bom e do ruim, o custo é o mesmo. Te custa absolutamente a mesma coisa. Se 70% do preço do bife entra pela boca, o bom e o ruim não podem ter o mesmo tratamento, né? Então, precisa de ter essa eliminação, sabe?
Então, assim, eu vejo muito o nosso desenvolvimento da pista dessa forma. Eu entendo que a pista está no topo de uma pirâmide, e eu sempre gosto de usar para ilustrar o exemplo de que a gente está na Fórmula 1 gerando tecnologia e que daqui a um determinado tempo o que a gente gera aqui vai chegar na base da pirâmide, né? Basta ver, falei aqui em off com vocês, freio ABS, há 20 anos atrás, só existia em carro de Fórmula 1. Depois passou a ter nas principais montadoras. E hoje qualquer carro popular é obrigatório. Então, eu gosto de fazer essa analogia, porque às vezes quem está em casa pode entender melhor, né? Claro. Então, o que a gente faz aqui, igual eu estou falando, que tem... Hoje é normal, bezerras de 10 a 11 meses darem o cio natural e com uma dose de sêmen elas emprenharem. É absolutamente normal, é corriqueiro. Às vezes cabe a decisão do criador, pela identificação da família, se ela tem habilidade materna, se ela vai conseguir parir o bezerro dela aos 21, 22 meses, tocar isso adiante. Mas esse potencial foi criado e foi desenvolvido com isso. Daqui a pouco vai ter um filho dessa vaca que pariu aos 22 meses, que vai estar no mercado, que vai ser vendido num leilão virtual, que uma pessoa fora do centro, né, mais forte da pecuária, vai ter acesso. Então, por isso que eu faço essa analogia, sabe? Então, ele vai estar usando a genética que a gente também usa. Então, nesse ponto, eu gosto muito do trabalho que é feito na pista. É essa identificação, mas a multiplicação do que efetivamente corresponde ao que a gente quer, né? Eu não vejo pista, de forma alguma, como um salão de beleza ou um concurso de Miss. Eu, particularmente. Por quê? Porque o Nelore, ele responde a tudo muito rápido, né? Tanto para o bem quanto para o mal. A resposta do Nelore é muito rápida porque a velocidade de ganho de peso dele é monstruosa. E se ele aguentar o que o Fernando falou, né? Porque basicamente, se ele não tiver aprumo suficiente para aguentar, muito rápido ele nos avisa, ele nos indica que ele vai ter algum problema. Então esse animal já sai fora da seleção. Sabe? Então esse ponto eu acho bom, mas tem que ser apertado cada vez mais, né? Para que a gente deixe a subjetividade de lado e passe a usar as ferramentas disponíveis como um auxílio. Sabe? Assim, todo mundo olha. Quem tá aqui fazendo pista, no mínimo, ele é vinculado ao PMGZ. No mínimo. Né? Pode ser que tenham vários outros. Mas a gente tem as nossas ferramentas, a gente acompanha, todo mundo quer olhar. Agora, a gente ainda tem, dentro desse tradicionalismo que eu comentei mais cedo, uma necessidade de ter a ferramenta com o olho, ou a sensibilidade, ou o feeling, sabe? Então, eu acho que isso ainda vale muito para quem faz pista. Aquela noção de idealizar, eu acho que eu vou apanhar já, mas eu acho que é um prazer enorme fazer um acasalamento dirigido buscando um animal de altíssima performance, sabe? Estudar, olhar, identificar quem são, né, qual genética que tem, aonde eu posso ir, o que eu posso fazer. Mas, para nós ainda, o visual, a avaliação visual ainda tem um peso grande, mas andando junto com a tecnologia. Sabe? Eu acho que o equilíbrio é o equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que achar o meio caminho e o olho com a tecnologia, dentro do nosso segmento, ainda faz muita diferença, sabe? Tanto é que quem julga os animais só julga através do olho. Ele não tem informação genética nenhuma para determinar um campeonato. Se aquele animal tem alguma medida diferenciada. Com exceção da Exposebu, nenhuma outra exposição tira as medidas dos animais, sabe? Não são medidos, não tem avaliação por ultrassom, não tem Então, isso é uma seleção que vem sendo feita de forma sustentável
pela tecnologia, mas com o olho do criador sempre muito presente ainda. Com certeza, né? Acho que gostaria de pontuar dois pontos que você comentou aí para o pessoal, né? Uma, pessoal, é que a necessidade de identificação para qualquer seleção é muito importante. Hoje as empresas mais valiosas do mundo são empresas de dados. Por que os dados são tão importantes? Porque você só consegue tomar uma decisão de posse de dados. Então, daí a necessidade de ter sua avaliação, seu rebanho mensurado, seu rebanho avaliado, tanto por características visuais como características não visuais, para que você consiga, de fato, escolher os melhores e fazer com que esses animais passem seus genes para frente para você conseguir reproduzi-los. Senão, não faz sentido você reproduzir um animal que é inferior ao seu rebanho, ou rebanho do país, né? E outro ponto interessante que você comentou aí, Gustavo, é sobre as mensurações, sobre as avaliações que são feitas nesses animais. Eu gostaria de perguntar para vocês se as DEPs são consideradas, você já falou um pouco aí mais para a gente, se as DEPs são consideradas nos programas de melhoramento, nas avaliações, e também quais são as características que o técnico geralmente olha para o animal. Então, obviamente, os animais têm que ter um porte, porque senão imagina você colocar um animal muito pequeno do lado de outros de 1.000 quilos, vai dar uma disparidade muito grande, né? Então, obviamente, o animal tem que ter um porte grande. E também essa questão dos aprumos. Hoje, o Nelore, vamos dizer assim, não de pista, passa por problemas de ligamentos, de dificuldade em ganhar peso. Quando ele vai ganhando peso, ele tem problema com esses aprumos, ou até a matriz, às vezes ela não engorda muito, ou não emprenha, justamente porque ela tem aprumos muito ruins, e quando ela anda, ela sente dor, e obviamente quando ela sente dor, ela não anda, ela anda muito menos, andando muito menos, ela se alimenta muito menos, se alimentando muito menos, ela não reproduz. Porque reprodução, como muita gente diz, não é uma necessidade, é um plus que você dá. Então o animal se alimenta para ele sobreviver, e só se ele tiver comida suficiente para sobreviver e engordar que ele vai se reproduzir. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a importância dessa seleção de pista, considerando os aprumos, e o que isso pode fornecer para os animais não de pista. Essa importância que o Nelore de pista dá para os aprumos, né? Que muitas vezes, em algumas seleções, a gente não vê. Então, eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre as características que são utilizadas na avaliação de um reprodutor e também se as DEPs são utilizadas nessa seleção. Fale um pouco para a gente aí. Quer começar, Fernandinho? Vamos lá. Com relação a... Eu falei muito naquela hora. Com relação aos aprumos, nós que mexemos com a genética, nós que mexemos com esse gado mais apurado, né, que vai chegar depois no que o Gustavo falou, nesse gado de campo, no gado comercial, através dos touros, os touros comerciais, né? Então, existe uma grande preocupação, e a pista ela é muito criva nessa questão dos aprumos, sabe? É uma questão, por mais perfeita que seja, por mais beleza que seja, é o que o Gustavo falou, não é um campeonato de Miss, né? Nós estamos ali para fazer um julgamento do que será o ideal para o futuro da pecuária. A pecuária é extensiva, né? Então, a gente bate muito em cima, tanto nós, criadores, quanto os jurados, em cima dessa parte de aprumos. Onde está ligado esses aprumos? Muita gente confunde, acha que basta ter ossatura. Não, não basta ter ossatura, porque os aprumos estão diretamente ligados aos ligamentos, né? Então, a gente precisa ter ligamentos fortes, primeiramente, e isso é transmissível geneticamente. Quando a gente olha certas linhagens, a gente sabe que não aguenta em seus aprumos. Não aguenta em seus aprumos de ligamento, não de osso. Às vezes você tem touros reprodutores que passam a ossatura, né? Falo tanto na pista quanto na avaliação, quanto de DEP, quanto de qualquer outro programa. E quando você vai ver, esses animais assentam seus ligamentos, suas quartelas, tanto de anterior quanto de posterior, entendeu? E às vezes você olha um indivíduo e ele é de uma ossatura. Mas quando você vai buscar, normalmente ele vem de uma linhagem que dá esse tipo de problema. Por isso que eu falo, altamente transmissível através de sua genética. Então, a gente
da pista, como a pista bate muito em cima de aprumos, automaticamente vem se eliminando, tanto doadoras quanto os reprodutores, que tem esse senão. Isso é muito importante porque nosso gado anda muito, nosso gado não é fechado. O gado que eu falo, pecuária nacional, ele precisa de boa sustentação, ele precisa caminhar, ele precisa ir buscar o alimento, ele precisa uma água mais longe, o touro cobrir a vaca, isso tudo depende desses aprumos, depende desses ligamentos, sabe? Então a gente tem um crivo muito forte em cima disso. Quando eu passo o olho em animais, seja na exposição pista, seja na apresentação de feiras diversas, eu procuro muito olhar isso. É um ponto que eu crivo muito. Para mim, é outro fator que eu elimino no meu processo de seleção genética. Não dá para você reproduzir animais que têm cronicamente, geneticamente, esse senão de ligamento. A ossatura é fina. Não, a ossatura se acasala e melhora ela. Ligamentos com transmissão genética já é diferente, sabe? Então, tem que olhar aproveitando essa pergunta que é boa, a gente pode fazer uma analogia, mais uma vez, da pista com o campo. Por que o aprumo é valorizado? Por dois grandes motivos. Primeiro, para a sustentação do peso, porque o ganho de peso dos animais é realmente gigante. Hoje a gente tem bezerra, não estou falando de bezerro, estou falando de bezerra de 9 meses com 500 quilos. Caramba. E não é uma raridade isso, sabe? Não é. E não é igual o pato que a gente abre a boca e vai enfiando comida, mas não. Vai porque foi selecionado para aquilo. Se foi selecionado para aquilo, porque foi identificado lá atrás os animais que poderiam chegar nesse ponto, e o ponto comum deles é o aprumo. O aprumo, então, basicamente é para aguentar o peso, porque a velocidade de ganho de peso é realmente assustadora. E depois, porque o touro tem... E aí a outra analogia principal, que a gente tem que... É o que o Fernando falou. Porque quando o animal sair da pista e ele voltar para o campo, ele vai ter que ir atrás da vaca para cobrir. Se ele não tiver aprumo, ele não vai cobrir, não vai comer, vai morrer de fome, né? E desde a década de 70, da explosão das centrais de sêmen aqui no país, os campeões, principalmente os campeões de Uberaba, automaticamente eram contratados para vender sêmen, para venda de sêmen. E os touros que iam para a central eram os campeões de Uberaba. Ou o pai dos campeões de Uberaba. Isso era certo. Então, já existia essa cultura, né? Então, de ter esse filtro. Mas, isso depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas a seleção sempre foi baseada nisso. Então, tem que ter aprumo bom, porque depois ele sai da pista. E ele vai gerar filho, que vai ter que cobrir o gado. Porque a gente usa todos os animais que a gente tem. Se a gente não ficar no nosso rebanho, a gente vai vender, vai passar para frente. E ele vai ter que cobrir. Porque na hora que eu for vender, eu vou ter que garantir que aquele boi vai cobrir, né? Por isso essa importância, por isso essa necessidade de uma supervalorização dos bons aprumos. Perfeito. Pessoal, a gente falou muito sobre as características que são avaliadas, e aprumos provavelmente é uma das principais, porque um animal que ganha muito peso, ele ganha muito peso em cima de 4 patas. Essas 4 patas são comuns para todos os animais. Então, se ele ganha mais peso, ele precisa ter aprumos mais fortes. E aprumos, como o próprio Gustavo e o Fernando comentaram, não é ossatura. Na verdade, qual que é o problema principal nos jogadores de futebol? Não é ósseo. O problema é de ligamentos. Ligamentos que são esforçados ao máximo porque eles que dão sustentação ao corpo, tá? Então, os ligamentos são os mais prejudicados por um ganho de peso grande. Então, por isso que há essa necessidade de ter animais que têm uma genética de bons aprumos, bons ligamentos. Pessoal, como a gente comentou muito sobre essas características, eu gostaria que vocês falassem um pouco pra gente quais são as linhagens que se deram bem nesse segmento. Então, por favor, gostaria que vocês comentassem. Vai, Fernando. De novo, você, depois passa para o Gustavo. Tá. Eu quero só finalizar, porque você tinha comentado da DEP, da DEP e eu acabei não respondendo. A DEP, para nós,
da pista, a gente não trabalha tendo ela como uma meta, assim, eu preciso criar esse gado em cima dessa DEP. A gente tem algumas DEPs do gado de pista que são muito bem avaliadas, muito fortes. A idade ao primeiro parto é a principal dela, né? Tá. Então, assim, a gente fica atento, sabe? Mas a DEP não é o único fator que vai nos garantir ou determinar o acasalamento que a gente vai fazer. Então, foi bom você ter falado nesse assunto agora, dessas linhagens que foram identificadas, que aí as pessoas podem, né, entender por que existem poucas linhagens que submetidas a esse ganho de peso sobreviveram. Perfeito. Vai lá, Fernando. Começa a falar sobre as linhagens aí que se deram bem no Nelore de pista. Opa, acho que o Fernando deu instabilidade. A turma agora me bate. Não, eu como selecionador, para mim, duas linhagens que eu uso como sustentação, como firmeza, a linhagem do Fernando, Fernando, a gente não está te escutando bem. Opa, vamos lá. Então, perdemos você, Fernando. Eu estava falando assim, a linhagem do Basco, vendo? Opa, agora voltou. Fernando. Deu? Agora sim, agora a gente tá com a tua voz melhor. Opa, acho que agora voltou. Então, tem duas linhagens que eu gosto muito de trabalhar, em cima de ligamento, em cima de aprumos, que eu não tenho muito pouco problema. Muito pouco problema. A linhagem do Ludi, linhagem do Bitelo, eu não tenho tido problema, não tenho problema. A gente fala, o gero da pouco difícil arriar a quartela. Por quê? Porque tem ligamentos que tem menos ossatura. E a linhagem do Basco, que vai virar caiaque, vira elcro, vira talento. É muito difícil você ver na linhagem do Basco problema de ligamento. É muito difícil. Batem muito, tem uma por algumas características que falam que ele é mais fácil, mas eu sou um usuário da linhagem do Basco. Gosto muito no meu processo de seleção. Seja caiaque, seja o elfo, seja talento. Para mim, hoje, se você quer ligamento, você quer estrutura, são bons touros. Lógico, você precisa acasalar para você buscar animais com as características que você quer. Seja leite, seja mais racial, isso tudo é acasalamento. Mas eu uso muito como base de sustentação. É o que eu falei. Sem sustentação não tem nada. Não tem beleza, não tem comprimento, não tem carcaça, não tem. Depende da sustentação. Né? Opa, deu uma travadinha para mim aqui. Vocês estão escutando bem o Fernando, pessoal? Tá tudo certo? Vocês estão escutando bem, né? Perfeito, perfeito. Tá. Vai lá, Gustavo. Acho que agora passou para você. Vai lá. A pista, ela foi... A base dela, eu estou falando de 30 anos para cá, tá? De um modo geral, ela tem 4 sustentações, né? E ficaram 4 linhagens que foram identificadas como sendo a base desses animais produtores de indivíduos que tinham alta performance. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, né? Então, dentro dessas 4 linhagens, os acasalamentos direcionados para a pista foram sendo construídos, foram sendo feitos, né? 16, Ludi, Visual, e entre eles os acasalamentos foram acontecendo. Então essa é a nossa base, o que justifica poucos touros de pista surgirem
de tempos em tempos. Da mesma forma que justifica alguns touros permanecerem tanto tempo em destaque. Você, Exato. se for olhar atrás, né, Ludi, Big Ben, Bitelo, Panagicu, Pajado, eles são considerados por genearcas porque eles eram realmente acima da curva, e o acasalamento entre eles funcionou muito bem. E hoje vai voltar dentro do que está na pista, todos os animais têm sangue desses animais, dessas linhagens. Nenhum animal, não aparece um animal fora dessa linhagem na pista. Não, porque isso foi trabalhado há muito tempo. Já vem sendo trabalhado, vem sendo selecionado, vem sendo desenvolvido. Que é o lado bom da pista, né? Mas, Essas obviamente, que nem todos os linhagens, animais frutos desses acasalamentos deram certo. É o lado ruim da pista, que foi multiplicado. Né? Mas você vai pegar e vai... Tudo vai bater nessas 4 linhagens. E dentro disso e foi ficaram feito os touros perpetuados. e eles ficaram tanto Poxa, tempo, né, Gustavo? Porque eles aguentaram esse desafio que a gente faz com eles. Por isso eles perpetuaram por muito tempo, né? e aí pode ser cultural. Às vezes a gente tem dificuldade em usar um touro novo, sabe? A gente, às vezes, tem medo de arriscar um touro novo, que é errado, né? É errado. Mas a gente também não pode fazer muita experiência dentro do nosso gado, sabe? Porque existe muito medo. Tá, aí mais um ponto fraco que eu tô fazendo um meia-culpa, que a gente tinha que estar usando outros touros, arriscar uma nova linhagem, mas ainda não se achou essa nova linhagem, não se achou esse novo touro. Por isso que hoje em dia, na pista, Landau e Caiaque acabam né, dominando de uma forma, porque eles já são um processo evolutivo dessas 4 linhagens. Aí eles já estão no ápice, mas tem que aparecer agora, e já está começando a aparecer os filhos deles, que vão substituir. Né? É errado ficar tanto tempo. Acho ruim que exista uma troca muito rápida de touro. Você comprar um touro ou investir num touro em maio, em setembro, ele já desapareceu como reprodutor. Isso eu acho ruim. Mas também você ficar 4, 5, 6 anos com o mesmo touro em destaque é ruim. E eu posso falar de cadeira porque o Landau é nosso. Então, assim, ele ainda está no auge. Mas já tem que começar, né, já tem que começar a aparecer outros touros que vão substituí-lo e evoluir cada vez mais. E outro ponto interessante que vocês comentaram sobre as famílias, né, que deram origem a muitos touros que foram consagrados na pista, né? E aí acho que a principal que me vem à cabeça é a linhagem do Ludi, né? Porque o Ludi foi campeão, o filho dele, que é o Bitelo, foi campeão, o Gero foi campeão, filho dele, e o Alarme, que é filho, também foi campeão. Ou seja, cara, são quatro animais aí da família que foram premiados e que foram produzindo animais que também se adaptaram à realidade da pista e também foram consagrados como campeões. Ou seja, o Bitelo, filho de campeão, produziu campeão e também é avô de campeão. Acho que isso prova a importância do sangue aí, Ludi, também nessa seleção. E outro ponto importante, né, que é o 1646, o 1646 produziu o Gandhi, né? E o Gandhi é pai do Tecelão, que o Tecelão é um touro muito importante, inclusive para o Nelore não pista, tá? Um touro que se consagrou no país, foi Sim. muito famoso. Tá? O próprio 1646, muito utilizado na pista. Os filhos, por exemplo, do Ludi, que é por exemplo, o Zefek produziu o Quark, que é um dos touros melhores avaliados aí por um bom tempo para habilidade materna. Foi amplamente utilizado no gado não pista também. Então, há umas intersecções entre famílias também, entre o Nelore de pista e o Nelore não pista. E animais e pais de animais de pista e animais que não se deram bem, que não, pelo próprio padrão dele não se deram bem na pista, né? Foram para o outro mercado. Então, quer dizer, um pai pode produzir filhos que foram consagrados em diferentes áreas do segmento da pecuária, certo? Sem dúvida nenhuma. O Ludi é divisor de águas. Isso
é fato, né? E a influência do Bitelo na pista é monstruosa, Meu Deus. monstruosa, Em tanto fêmeas de também, né? forma direta, através de filho, quanto de netos e bisnetos. Porque as filhas dele correspondem muito bem, né? São lindas, né? São lindas, produtoras, produtivas, leiteiras. O gado da pista, eu acho assim, talvez um preconceito que exista é pelo fato desses touros terem uma comercialização de sêmen. A dose mais cara, ele não foi usado em larga escala. Então, eles eram usados em FIV, né? E esses animais, nos programas de avaliação, os animais de FIV não eram considerados. Então, aí, isso justifica, muitas vezes, uma avaliação ruim dos touros e que, na grande maioria das vezes, não corresponde com a realidade que a gente tem, sabe? Mas como ele era usado em FIV, não teve... Hoje a BCZ já está avaliando, mas ficou muito tempo sem avaliar, eles tiveram esse problema. Né? Então, isso prejudicou essas avaliações. Mas a avaliação deles foi caindo muito, eles eram muito bem avaliados na época, né, do top 1, top meio. O Bitelo era top meio, sempre foi. Depois começou a dose, depois que ele morreu, uma dose dele era R$1.000. Você não vai usar uma dose de R$1.000 para inseminar a vaca, né? Então, muito vem disso, sabe? Dessa má avaliação do... Agora, você falou do Gandhi. O Gandhi, você pode pegar os touros na Viraí de 10 anos para trás, quase todos têm sangue do Gandhi. São Cláudio usou o Gandhi muito. Então, assim, tem importância a conjunção, quando ela é bem feita, e aí eu volto a insistir na necessidade de apertar o filtro. Eu acho que a gente tem que apertar mesmo, como eu acho que qualquer criador de qualquer segmento tem que apertar o filtro dele também. Eu acho que esse é o sucesso da nossa pecuária, né? E aí vai, sabe? O trabalho está aí. O trabalho está aqui, ele existe, ele vai... A gente está retomando agora. Só teve uma única exposição esse ano, que foi em Uberaba. Agora, essa semana, amanhã, começam duas. Já tem uma no Espírito Santo, outra em Bauru. No final do mês tem Uberlândia. Então, as coisas estão caminhando. Quem tiver oportunidade de olhar uma exposição, vai visitar o gado, dá uma olhada. Porque não é mais, assim, eu entendo perfeitamente que um gado de 10 anos atrás eram animais enormes, gigantes, pernaltas, né, sem costela, sem nada, mas hoje não são, sabe? O bom, todo mundo sabe o que é bom. Então não são, e eu tenho certeza. Outro dia eu estava assistindo com o Marquinhos Labori, da Alta Genética, que é um técnico respeitadíssimo, um formador de opinião dos melhores, e ele mesmo comentou comigo, ele entende de gado de avaliação como poucos, e ele falou comigo, houve um salto realmente, está trazendo mais para uma realidade de uma pecuária mais de pasto, sabe? Então, é isso que está sendo feito. As coisas não estão polarizadas, vão andando lado a lado. É bonito, é muito bonito hoje a gente ver filhas do Landau, do Caiaca, aos 22 meses, parindo e dando leite excepcionalmente bem, criando seus animais, seus filhos. Porque isso é uma sequência, né? Isso é o peso de uma seleção que às vezes fica marcada pelos seus excessos, mas que foram retomados, né? Foram retomados. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você chega numa Exposegur, Márcia, todos os animais têm o pelo coletado, ou para DNA, ou para genômica. Todos. Na expogenética não tem. Na expogenética não tem. Não estou falando mal da expogenética, até porque desde a primeira expogenética eu vou e aprendo muito lá. Mas, assim, é uma necessidade que se tem de identificar, de controlar, de fazer o DNA, de fazer a parte genômica, que o nosso gado é avaliado pela genômica, e nos outros eventos não tem essa necessidade, sabe? Pela CNB, né, que é quem regula o ranking nacional, quando você faz um campeonato, em Uberaba, é obrigatório coletar o DNA do animal e do filho daquela vaca também, se ela tiver parida.
Demonstra transparência, credibilidade, seriedade, que a gente tem que andar dentro da linha, né? Então é isso que a gente busca, e por isso que eu acho bacana essa oportunidade aqui, que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem que na Exposebu é obrigatório coletar material genético dos animais. Eu não sabia. E na mesma Exposebu, tem 3 técnicos da BCZ que ficam lá na área de admissão, que medem. Você pega depois um catálogo da Exposebu, esses dados constam na ficha do animal. É a única exposição que tem isso. Eles são medidos, eles são pesados, é feito ultrassom de carcaça, é feito medição de AOL, é feita uma série de avaliações que consta na ficha. Essa ficha não vai se representar nada pro jurado, de certa forma. Mas ela pode ser um critério de desempate na cabeça daquele jurado. Se ele está em dúvida entre um animal e outro, se ele olhar que a área de olho de lombo daquele animal é melhor do que a outra, e ele definir o seu voto por aí, ela está ajudando. Sim. Né? Então é isso que eu acho bacana. A gente é muito difícil chegar com um animal, uma fêmea aos 42 meses, parida pela segunda vez na pista. Como é muito difícil chegar com... Antigamente era 36 meses que os machos iam na pista. Era muito difícil chegar com 36 meses com o macho de pista, com aprumo íntegro, com tendão, com ligamento. Agora, se eles chegam, é porque eles foram testados, avaliados e chegaram. Então, eles têm credencial para se tornarem reprodutores e perpetuar a espécie deles, sabe? Esse é o raciocínio da pista é esse. Como eu falei, identificar, né, e multiplicar aqueles que efetivamente podem contribuir. Ô, Gustavo, completando você, com relação ao Exposebu, né, que é a maior feira nossa, várias nacionalidades vêm acompanhar esses animais em julgamento, né? A gente sabe que esses animais que a gente leva na Exposebu são de currículo de todas as outras exposições durante o ano, né? Então, não são animais específicos. Eles são das exposições que a gente faz durante o ano, e dentro da Exposebu, eles passam por esse crivo. Medição, mensuração, pesagem, coleta de DNA, é muito rigoroso a Exposebu. Então, quando você faz um campeão Exposebu, porque tem esse mérito lá fora, com os estrangeiros, a turma da Bolívia, principalmente, vem muito aqui e observa muito esse trabalho, e eles copiaram para lá, para a Exposebu deles. Por quê? Porque são animais que passam num crivo de ultrassom, de mensuração. Nós conseguimos fazer na pista animais que são pesados, e muitas vezes as pessoas falam, mas é muito pesado o da pista. Não, o da pista é muito pesado porque a gente não permitiu que os animais encurtassem. Porque o comprimento que está ligado ao peso. E essa competição, essa mensuração e esse desafio dentro da pista com o seu concorrente, né, por ter o critério de comparação, quando se compara, quando você tem uma exposição, eu falo que toda raça que tem comparativo, que tem exposição, seja cachorro, seja galo, seja Nelore, seja qualquer coisa, quando você põe o processo de comparação, aí começa-se uma disputa. Você não pode perder aquele espaço. Então, nós mantemos nossos animais com comprimento, com aprumos, com várias características que não... Por isso a pista é tão importante. Eu falo, a pista é muito importante para o futuro da raça. Porque senão você perde o comparativo, você perde a medição, entendeu? Seja o que for. Galo índio. Onde está a disputa dos galos? O maior galo. É na medida. Torneio leiteiro. Quem dá mais leite? É na medida. Então, esse tipo de comparativo é que mantém o padrão. E o padrão racial é muito importante. Não pode se menosprezar o padrão racial. Esse comprimento de carcaça é que está o peso do gado de corte. Por isso o Angus, ele tenta competir com o nosso Nelore. Eu falo que tenta competir, porque temos competência de pôr um boi grande campeão Exposebu com 1.400 quilos íntegro de seus aprumos. Com comprimento. Onde está esse peso? No comprimento desse animal.
na estrutura desse animal. E onde ele aguentou chegar nesse peso? Porque ele tem alicerce. Não adianta você pôr um prédio em cima da areia. Ele vai desmoronar, entendeu? Então, precisa ter o alicerce, por isso nós falamos no início dos aprumos, dos ligamentos, Fundação. mas precisamos ter comprimento, porque ele está diretamente ligado ao peso. Então, por isso a pista consegue. Tá? Todos de 1.400 quilos e fêmeas acima de 1.000 quilos. Porque ele está bem sustentável e tem um comprimento ligado ao peso. Né, Gustavo? Ô, Marcelo, um dado assim, bacana, eu estou falando da Exposebu especificamente, Sim. porque é o que todo mundo mais conhece e talvez consiga visualizar, que eu imagino que muita gente já foi lá. Na Exposebu, a gente tem mais de 30 países. A gente tem mais de 30 países que montam suas comitivas para participarem e que a nossa genética é extremamente exportada para fora. Seja lá que raça for, não é só do Nelore, não. E de pouco tempo para cá, né, sempre existiu nos campeonatos aquele campeonato modelo frigorífico, né? Sempre aconteceu e durante muito tempo deixou de acontecer, mas de 5 anos para cá ele foi resgatado. Então, que é mais um campeonato. E o touro que vai disputar, o macho que vai disputar o modelo frigorífico, ele também está participando do julgamento tradicional. Então, é mais uma evolução que se tem. Da mesma forma que se tem uma matriz modelo, e aí eu vou te falar que muita gente acha que ser matriz modelo é só ser bonita, e não é. Para ser matriz modelo, hoje, a vaca tem que ter no mínimo 5 anos, e se ela tiver 5 anos, ela tem que ter 3 partos. Entendeu? Então, assim, até na matriz modelo, ela é apertado, né? É apertado. Então, a gente tem muito essa ciência, essa necessidade de produzir mais com menos. Ninguém renega isso. Vaca vazia para qualquer um é prejuízo, né? A cultura de deixar a doadora vazia também é errada. Ela tem que estar parida, ela tem que criar, ela tem que se regenerar, ela tem que se reciclar e se atualizar. Que eram defeitos, mais uma vez, errados da pista que eu estou citando aqui, né? Então, eu acho que todos os segmentos podem se beneficiar da junção deles, sabe? Se tem um trabalho muito bem feito no número, o que é bom? O que serve para a gente? Se está na pista, dentro disso que a gente está falando, será que é interessante usar um touro novo? Quem sabe eu não vou arriscar? Até porque, se vocês procurarem aí, você vai ver seu Zé Humberto Vilela, seu Chico Carvalho falando que os programas de avaliação às vezes confundem. Por que determinado programa, um animal tem uma avaliação excelente, no outro não tem? Sabe? E o olho, eu continuo achando que o olho, a sensibilidade, o filho do criador ainda é muito importante. Mas eu reconheço que quem quer produzir acasalamento dirigido exclusivamente feito por computador, sem essa necessidade, é ele que vai determinar. E se ele quiser fazer, está tudo certo, está tudo bem, é o que ele quer, né? Do mesmo forma o SEIP. Quer fazer o SEIP, é quem paga que tem o direito de escolher. Então, tá feliz fazendo o SEIP? Você acredita nisso? Vai nessa. Acredita no gado sem registro? Vai nessa. Né? O que a gente acredita é a pista como um fator de seleção, de uma multiplicação de genética dentro de tudo aqui que eu já falei, que eu acho que eu tenho certeza absoluta que pode ser muito bem utilizada e ela tem muito para contribuir e continuar evoluindo a nossa pecuária. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Perfeito, perfeito. Final do ano passado, eu visitei a Central Bela Vista e eu vi o Landau lá. Acho que foi uma das melhores experiências do ano passado. Ela é um animal que eu conhecia por imagens e vê-lo pessoalmente foi muito interessante, eu gostei bastante. E a gente vê a utilização do Landau, né, produzindo muito bem nas pistas, mas também produzindo muitos touros que são utilizados no gado não pista, no gado que cobre a campo e tudo mais. O Diamante é um belo exemplo aí que está despontando aí a venda de sempre. Touraço. E uma característica muito interessante que eu vejo nos filhos e nas filhas do Landau, né,
é aquela característica, a face característica, é um animal que meio carrancudo, né? Acho que é aquela cara de macho, cara forte, é algo que dá um tchan muito interessante para os animais. E aí é só falando sobre as influências e as características que fazem com o Nelore de pista seja utilizado também para produzir filhos que vão cobrir a campo, que vão passar a vida dele inteira sem nunca passar por uma pista. Então, aí remete também que as características selecionadas lá são aproveitadas, inclusive, por alguém que não vai disputar as pistas pelos seus países. Então, acho... Isso você viu, sem dúvida. É isso mesmo, você está certíssimo. Já que você falou do Landau, eu tenho alguns dados dele. Por exemplo, ele tem hoje, ele está chegando em 50 mil filhos comunicados na BCZ. Olha. 50 mil. Ele já vendeu mais de 200 mil doses de sêmen. Que legal. Isso, nós estamos falando de 50 mil filhos comunicados na BCZ. Ele foi utilizado, obviamente o preço do sêmen dele hoje não dá para utilizar, mas lá atrás ele foi usado em gado comercial e quem usou só elogia, né? Então esse é o grande exemplo. Esse é o grande exemplo. Os filhos dele, eu tenho uma estatística da Programa Leilões que eles me passaram, eles já venderam mais de 3 mil filhos dele. A média dos filhos do Landau são 28 mil reais. Legal. Que legal. Eu tenho isso tudo mapeado, sabe? Então, assim, agora, ele tem uma genética diferenciada, mas essa genética diferenciada, ele tem sangue POI perto, pra você ter uma ideia, ele tem sangue Z perto, né? Ele tem Rambo perto, ele tem Fajardo. Então, você tem, é o que eu estou falando, vai juntando os melhores com os melhores, vai produzir indivíduo dessa forma, desse quilate. Ele já teve um filho que foi o campeão da prova de performance da Lagoa. Não sei se você sabe, lá do próprio Digênio. Sim. Um filho dele foi campeão da prova de performance da Lagoa, que é um filtro pesado, concorrendo com touros de tudo quanto é tipo e jeito. Um filho do Landau ganhou. Então, eu afirmo que a gente não está no caminho errado, não, sabe? A gente não está fazendo loucura, coisa. Já aconteceram loucuras, sim, mas hoje não. Hoje é tudo muito bem direcionado, a gente sabe o que quer, onde quer chegar. Perfeito, perfeito. E é interessante, como a gente começou a live falando que tudo que não tem um propósito, tudo que não tem uma eficiência, tudo que não tem um resultado, deixa de existir, né? E aí, saber disso, né? Que tem essa intersecção entre as famílias. Da mesma forma que a gente teve lives anteriores falando sobre o SAPE. Às vezes o pessoal pensa que SAPE é uma outra raça e tudo mais, que não tem intersecção, que não tem nada. E, cara, é tudo pecuária. O propósito que a gente... Por que a gente está aqui, né? Porque... a nossa ideia é produzir um bife de carne no final da nossa... de tudo que a gente está conversando aqui, o final é um bife de carne. Então, à medida que a gente tem diversas seleções primando por isso, a ideia e o propósito, o resultado é maior eficiência para a gente. A gente vê que, com o decorrer dos anos, a pecuária está perdendo espaço para a agricultura e outras atividades. Então, termos animais mais eficientes é uma necessidade. Não é uma ideia, é uma necessidade. Vai precisar disso. A gente sabe Sem que dúvida. o problema, a gente está com problemas florestais. Todo mundo que tem fazenda sabe. Você vai derrubar uma árvore e você está ferrado, meu. Ninguém quer derrubar a árvore, mas obviamente algumas árvores de vez em quando atrapalham em algum momento. Você não pode, sabe? Tem algum problema, você tá ferrado. Então há essa dificuldade de aumentar a área. Você não consegue aumentar áreas. As terras estão muito caras. Então, torna-se necessário nos tornarmos cada vez mais eficientes. E nós temos uma ferramenta fenomenal em nossas mãos, que é a raça Nelore, que fez com que nós nos tornássemos os maiores exportadores de carne e também a passos largos aí para nos tornarmos os maiores produtores de carne também, tirando o lugar dos Estados Unidos. Nós temos um benefício muito grande aqui, que nós fazemos a cria e a recria a pasto, e fazemos só a parte da terminação em confinamento, faz com que nossa carne tenha um gosto muito interessante, muito bom, um diferencial, que às vezes, por falta de marketing, a gente não consegue passar isso para o mercado, né? E acho que
um dos pontos mais interessantes que precisamos, de fato, copiar dos Estados Unidos é a ideia de marketing agressivo, né? A gente precisa mostrar para o povo que pecuária é algo extremamente necessário para o desenvolvimento de uma nação, gira muito dinheiro, dá muitos empregos, é algo que é sustentável e que vai fazer o Brasil se tornar cada vez mais importante no cenário global, né? Eu acho que isso é muito importante e todas as seleções de Nelore acho que propiciam isso, tanto Nelore de pista, tanto Nelore não pista, como SAPE, como cruzamento e o que for, né? Eu estava conversando em uma outra live sobre isso, né? Que às vezes nós vemos na carne lá, carne de Angus, a gente fala, pô, carne de Angus, né? Um Angus PO, isso? Muitas vezes não é. É um cruzamento industrial e a mãe daquele garrote abatido ali é uma fêmea Nelore. Só que, mesmo tendo 50% de sangue de Nelore e 50% de Angus, quem leva toda a fama de carne boa, carne gostosa, é o Angus e não o Nelore. Ou seja, falta marketing próprio nosso. Vocês concordam? Falta. Tá certíssimo. Concordo plenamente. Plenamente. Não existe carne pura de Angus aqui. É um ou outro restaurante que você vai achar. Não tem. É totalmente dependente do Nelore. Eu escutei uma vez que o touro Angus sonha com vaca Nelore todo dia. E eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Verdade, verdade. Ele precisa. Se a vaca Nelore, ele não vai. Não tem volume de produção, não adianta. Né? E dentro dessa diversidade do Nelore... A pecuária nossa... Do Nelore... Gustavo, eu ia falar que a pecuária nossa, cada vez mais, ela vai ser desafiada. Nós temos hoje uma competição da pecuária com a agricultura. Sim, nós temos hoje um hectare de soja e um hectare de milho que compete com a arroba do boi. Né? Então, cada vez mais as áreas planas estão sendo tomadas pela agricultura, empurrando essa pecuária. Né? E onde é que nós vamos ter que compensar isso? Porque nós estamos aumentando a demanda de carne. Nós vamos ter que compensar justamente na conversão de alimento em carne, porque vai apertando o volume de espaço da pecuária. Entendeu? Então a gente precisa pegar o subproduto dessa agricultura e pôr em animais que têm um motor genético, que o alimento é o combustível e a genética é o motor. Não adianta, não adianta. Para um motor ter grande desempenho, ele precisa de um bom combustível. Como também o revés é errado. Você dá o melhor combustível onde não tem motor. Concorda comigo? Então, a gente tem que fazer uma pecuária eficiente, com grande conversão de alimento para carne, eu volto a frisar isso, porque a agricultura cada vez mais vai esmagar a pecuária. Tem que alimentar o mundo. As áreas planas, onde soltava um boi por alqueire, está acabando, entrou soja, entrou milho, a pressão é muito grande. E aí, quando você confina para subutilizar o produto da agricultura, que é caro, está caro, sim, a ração está muito cara, você tem que ter um animal que faz esse compensatório onde? Conversão de subproduto para carne. Sim. Sim. E um ponto interessante, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, Gustavo. Um dos grandes motivadores por essa demanda, essa debandada aí dos pecuaristas para as cidades e tudo mais, arrendando suas terras para usinas ou para plantações de, não sei, laranja, o que for, foi a baixa lucratividade do pecuarista médio, né? E qual que é o principal causador disso? Vacas vazias. O grande responsável pelo lucro ou prejuízo da fazenda, num rebanho de cria, são as matrizes. São matrizes que são pouco eficientes, são matrizes que demoram 2 anos para reconceber, são matrizes que não dão leite suficiente para criar bem seu bezerro. Aí você vê o preço na B3 do bezerro de R$ 2.500, R$ 3.000. Aí você vai vender seu bezerro, o pessoal começa a dar só R$ 2.000. Aí você fala, pô, tem alguma coisa errada. E às vezes a pessoa não tem esse interesse de continuar crescendo na atividade, continuar aprendendo, tendo um processo de gestão eficiente da sua fazenda. E o que ocorre é que, na troca de geração, os filhos se debandam, não tem, vão né? para
vão para outras, não tem, vão para outras áreas, ou vendem a fazenda, ou arrendam essa fazenda. Então, acho que tudo que a gente fala aqui na página é para fazer com que o pecuarista, inclusive o pequeno, se mantenha na atividade. Porque é muito interessante quando uma usina de cana chega do lado da sua fazenda e oferece uma lucratividade, oferece uma receita para você anual que você acredita que seja maior do que você pode fazer na fazenda, e você arrendar. Você fala, pô, eu vou ficar trabalhando aqui no sítio, eu arrendo isso para cana, acaba o meu problema. Ou seja, de certa forma, essa ação dessas usinas de cana e de agricultura em geral, elas se aproveitam da baixa eficiência que nós temos na pecuária por culpa nossa mesmo. Não é por culpa de ninguém, é culpa nossa. Porque, da mesma forma que a gente estava falando aí, que quando a gente mensura, a gente consegue identificar os animais que são superiores e os animais que têm a possibilidade de produzir um filho melhor que eles, ou seja, um animal melhorador, porque o animal só pode ser dito como melhorador se ele produz alguém que é melhor que ele. Ou seja, se a gente vê um pai, vê o filho mais alto, mais forte, alguma coisa assim, é sempre assim. As gerações mais novas geralmente são mais fortes que as antigas. Então, à medida que você vê que o seu rebanho está piorando de geração para geração, tem alguma coisa errada. Troca de sêmen, troca de touro, troca de vaca, porque tem algo errado. Mas aí acho que falta vontade, falta até acesso à informação, né? Eu acho que a nossa página tem um grande viés dela, é isso, passar informação, acesso à informação para todo mundo, para fazer com que as pessoas tenham acesso a animais que podem fazer com que ela não saia da atividade principal dela, ela continue na pecuária, continue no sítio, continue achando que aquilo é lucrativo, não é uma paixão, apenas uma paixão. Tudo que você vai fazer, você tem que ter paixão, mas não pode ser a única ferramenta que você te utiliza para continuar naquela atividade, porque a partir do momento que a única coisa que te faz se manter naquela atividade é paixão, pode ter certeza que na troca de geração, seus filhos não vão ficar, porque eles não vão ter a mesma paixão que você. E é isso, a gente não quer isso. A gente quer que continue. É tão legal quando a gente vê famílias de, cara, a própria Nelore OM, do Sr. Paulo Machado, cara, estão desde 1906 na atividade. Tem coisa mais linda que isso? O bisavô dele começou em 1906, ele está até hoje na atividade. É tão lindo a gente ver isso. Então, acho... E às vezes a gente não tem, né? Por quê? Porque a gente não tem uma seleção adequada, e quando a gente não tem uma seleção adequada, o nosso gado vai piorando, nossa margem vai diminuindo, e quando a margem vai diminuindo, chega num ponto que fala, pô, eu tô pagando para trabalhar? Vou sair disso. O que vocês acham? Não, corretíssimo. Raciocínio mais do que perfeito. E outra coisa que eu acho que eu não sei como que o pessoal ainda não conseguiu achar um caminho. A utilização de sêmen, a utilização de inseminação artificial no Brasil é mínima. Ela é mínima. É mínima. Pô, você pega uma vaca pé duro, que o cara tenha 10 vacas lá, comuns. O dia que ele tiver, comprar qualquer sêmen que ele puder comprar, vai evoluir o rebanho dele. Vai. Qualquer um que ele pior sêmen lá, que ele tiver acesso, o pior. O pior. E às vezes nem boi ele tem. Ele vai ter um filho. Então, isso tudo influencia, né? Isso tudo influencia. O número, eu estava vendo outro dia da Asbia lá, é ridículo a quantidade de criadores do Brasil que usam inseminação. E, obviamente, se a gente quiser ser competitivo cada vez mais, vai ter que passar por eles. O cara que tem 10, 15, 20 vacas, ele vai começar a ter um papel muito importante nisso, né? Gustavo, você fala da inseminação, nós estamos falando de pecuária de corte e que a gente tem costume de visitar algumas propriedades que mexem com a pecuária de corte e não tem uma balança na propriedade. Como que você mensura sem uma balança? Como que você faz seu comparativo de onde você compra seu bezerro e que hora que você vai matar seu boi? Como é que você mensura isso sem uma balança na propriedade? Como é que você mensura de onde você compra, o que ele te comeu, o que ele te produziu? Você precisa de informação, você precisa de dados. Vai mexer com tudo, é na balança. O leite é pesado, é na balança. O gado corte é na balança. E a propriedade, eu chego, mexe com o quê? Com corte. A balança, não tem. Como não tem uma balança numa atividade de corte? Então, a agricultura vai matando esse tipo de criador.
Vai. sabe? O que não tem eficiência, ele não sabe nada, ele não sabe as contas dele. Aí, O Gustavo ele vai Carinho, vender a mal, gente que mexe vai com ficar pista, bravo e vai. a gente que mexe Ele com vai pista vender sabe mal, vai ficar bravo exatamente. e não vai querer mais. A gente que mexe com pista sabe exatamente o ganho da quinzena, o que comeu, o que converteu, quanto custa ele por mês na cocheira. Essas contas nós temos esses mapas tudo na mão. E o pecuarista de corte, ele não pensa que ele é diferente do selecionador de uma pista. Não é. Ele tem que saber quanto que aquele bezerro custou na sua cerca, na sua mão de obra, no seu pasto, no seu ano, de onde ele comprou, quando ele vendeu, qual foi o ganho do período. Ele não sabe nem onde foi a melhor safra de bezerro que ele comprou. Né? Então, ele está fadado ao fracasso. Tem até um ponto interessante, de vez em quando a gente comenta lá no grupo, né, no grupo WhatsApp que a gente tem, que é isso, né? O pecuarista deveria olhar, né, para essa produção de carne como matéria-prima mais custos é igual ao seu mínimo valor de venda. Como você não controla o valor de venda da sua carne, que é uma commodity, quem dá a expressão ao mercado, o que você tem que fazer? Reduzir ao máximo seus custos. E uma grande parcela desses custos é o seu tempo de fazer com que esse animal se torne apto a ser abatido. Ou seja, como é que você faz isso? É genética, é alimentação, fazendo que animais comam menos e converta mais, fazer com que esse animal seja precoce, que foi aquilo que vocês comentaram no início, que uma fêmea de pista, muitas vezes é comum ter fêmeas que estão prenhes aos 11, 12 meses, e isso faz com que a nossa pecuária se torne cada vez mais rentável, mais rápida. Nós diminuamos esse ciclo de produção. O ciclo de produção, uma vaca com um bezerro dentro da barriga dela, ela é um ativo que está imobilizado. Você não tem nenhuma receita com ela. Ela está com o bezerro lá dentro da barriga, parada. Enquanto ela não, de fato, não parir, e provavelmente se ela tiver algum problema, você perdeu dinheiro nesse processo, enquanto ela não parir e o bezerro começar a crescer, ela começar a alimentar esse bezerro, ela é um ativo que está dando prejuízo para você. Então você tem que fazer com que esse tempo seja o mínimo possível. E ter fêmeas mais precoces, acho que é o que você consegue fazer de mais facilmente, né? Fazer com que o seu rebanho tenha esse gene da precocidade. E como que você faz isso? Selecionando cada vez mais. O próprio Gustavo comentou no início aí que um dos grandes motivadores para que as fêmeas hoje de pista emprenhem muito cedo foi a seleção, certo, Gustavo? Certo, sem dúvida. A seleção é tudo, gente. Qualquer coisa, qualquer segmento que você vai fazer, se não tiver seleção, você não vai chegar. Se você não identificar os melhores animais, cuidar deles e ficar livre do que não te serve, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não adianta. Seja lá o processo que ele estiver desenvolvendo. Né? Qualquer atividade dentro do Nelore, se ele não usar esses critérios, ele não vai atingir objetivo nenhum. Perfeito. Pessoal, a ALS qualquer seleção é peso e mensuração, né? Qualquer seleção. Não tem. Seja o que for. Sim. Aliás, a veterinária fez um comentário, né? Quer ter quantidade e não qualidade. Isso é verdade, porque o que vale no final do ano são arrobas produzidos por hectare, certo? Independente se você tem 10 animais que produzir 100 arrobas, se você tiver 15 produzindo 100 arrobas, você só está tendo mais animais se alimentando nos seus pastos. Ou seja, porque um animal, ele come 1, 2% do seu peso vivo. Se você tiver 15 vacas, ao invés de 10, você está sobrecarregando suas pastagens, certo? É isso, meu. É arroba por ano. É isso aí, arroba por ano. Tá certinho. É isso aí. Pessoal, mais ou menos. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Gado Gir pergunta: como saber se o ganho de peso que eu estou vendo nas pistas acontecerá nos pastos? Obviamente, como você tem uma alimentação diferente, você vai ter um ganho menor. Mas a ideia é que animais que são mais eficientes na pista, na baia, também vão ser comendo pastagem, certo? Vocês concordam? O animal ganhador de peso, naturalmente, ele é ganhador de peso em qualquer situação. Isso aí. E o que ganha peso, muito peso na cocheira,
e que quando você faz uma transição, você não pode tirar da baia e jogar no meio de um pasto também, porque aí não vai dar certo, né? Mas se você faz uma transição que é de curto tempo, tirou da baia, vai para um piquete, vai diminuindo a ração, a silagem dele, esse animal que era ganhador de peso lá, se você dá para ele uma condição boa, de pastagem boa, um sal mineral adequado, um sal proteinado, ele vai se manter perfeitamente. Ela vai parir o produto dele, vai criar, vai dar o seu leite, vai entrar numa situação como qualquer outra vaca, que já está habituada, entendeu? Ela volta dentro de uma normalidade. Claro que progressivamente, você não vai fazer de hoje para amanhã, mas num espaço curto de tempo, você fez uma adaptação, não tem o menor problema. Não é nada, nenhum problema. Mas aí eu volto a frisar lá o que eu disse. Você está pegando um animal que tem um motor potente, tá? E está querendo pôr, às vezes, ele num combustível batizado. Ele não vai. Então, alimentação é combustível, genética é motor. Você só consegue o máximo do motor com bom combustível. Não tem outro segmento. Tem até uma frase interessante, né? O Nelore ser rústico não significa que ele pode passar fome, tá? Rusticidade é totalmente diferente do que passar fome, pessoal. O pessoal acha que passando fome o animal vai engordar porque ele é Nelore, porque ele é rústico. Não vai. Não vai. O animal tem que ter comida. O animal tem que ter comida. E outro... Até porque nossos concorrentes, em termos de exportação de carne, eles não têm nem recria. É desmama, engorda, abate. É boia, é comida. Concorda, Gustavo? Agora, sem dúvida, exatamente isso. Quando a gente pega o nosso motor, que nós conseguimos produzir aqui hoje, o nosso motor genético, pode chegar a boia que ele responde. Tem motor. 2.0 turbo. O Gadijur faz um comentário aqui. Como avaliar o gado na exposição, tirando um ganho de peso de baia? Como saber que esse animal... não acabou de fazer a pergunta aqui, mas provavelmente... como eu sei que é um animal que está, de fato, bem alimentado, ele está com a sua musculatura evidente. Saber se ele tem, qual vai ser o padrão dele, né, quando ele for com as pastagens. Obviamente, pessoal, que você tem que olhar aquilo que a gente comentou. Como é que é dividido o peso de um animal? O animal ele é um cilindro, né? Se você olhar. Você pode fazer um cilindro ali, então ele tem a profundidade dele de costelas, ele tem a espessura do animal, né? E vai. Quanto mais comprido ele for, mais cabe carne ali. E quanto mais profundo ele for, mais carne ele cabe. Por que o Angus pesa bastante também? Ele tem a perna curtinha, ele é largo e tem bastante costela. Ou seja, o cilindro dele é grande. Então, quando vocês forem olhar um animal, mesmo que ele estiver gordo, vocês olham o comprimento das fibras da musculatura, principalmente no posterior, né? Então, o animal... Você pega da linha do jarrete, né? O animal que começa o culote, vamos dizer assim, muito acima, ou seja, ele tem as fibras curtas, né? Meu pai sempre me dizia, né? Tem que olhar a linha do períneo do animal, né? Seja bem comprida, ou seja, tem aqueles cortes bem grandes, ou seja, maior rendimento de carcaça, mais carne, menos osso. Até um ponto interessante, né? Muitas das características, meu pai nunca estudou, né? Mas muitas das características que ele olhava quando ele ia comprar um reprodutor para nossa propriedade eram visuais. Então, aquele esquema que eu te falei, né? Questão de costela, questão de menos perna. Ele sempre, você vai comer perna? Não vou comer perna. O animal tem que ter bastante costela, tem que ter bastante profundidade na musculatura, porque é isso que vai fazer com que esse animal tenha caixa para ganhar peso. Então, um animal magro, é mais difícil de você ver a musculatura dele, mas tem alguns indícios. Você vê onde começa a musculatura, a profundidade do animal, porque aí é óssea, não tem como você fugir muito. A largura, principalmente do lombo, né? Tem aquele animal que tem aquele lombinho estreito, parece de cavalinho pangaré. Aquele animal que tem aquele lombo um pouco mais largo, ou seja, aquele contrafilé é mais grandão, tem mais espaço para contrafilé. Então tem alguns pontos que você pode olhar. Aquela anca, né? Então essa linha do osso sacro comprida, ou seja, tem mais espaço para a garupa dele. Então tem alguns pontos que você pode olhar. O que vocês acham, Gustavo e Fernando? Não, o que eu vou resumir o que você disse em comprimento de peças. Você tem que buscar comprimento de peças, entendeu? Então, e comprimento de carcaça. O gado, para pesar, ele tem que ter entre-eixo. Ele tem que ter as mãos longe dos pés, senão ele não pesa. Sim.
Né, Gustavo? Hoje é gado bom, pode estar gordo, magro, o que for. Se ele for bom, se ele tiver genética boa, a gente vai achar ele, a gente vai detectar. Qualquer um vai. O que é bom é fácil de ver, né? É fácil de ver. É isso que a gente tem que. Se a gente tem que produzir mais carne em menor área, você tem que ter o bom. Isso. Esse bom que vai multiplicar. A fértil é que vai multiplicar. Né? Os que convertem mais é que vão multiplicar. Então, isso, como o nosso assunto hoje é pista, esse é o trabalho que a pista faz. É essa identificação dos animais que tem o maior desempenho, porque a nossa principal ferramenta é desempenho mesmo, aliado a prumo, né? Mas é basicamente desempenho. Esses animais é o que vão. Então, às vezes, você solta um animal. Ele sentiu, pariu. É igual, pô, nós estamos passando a onda de frio desgraçada, né? Não tem vaca que não arrepiou, que não sentiu, Nossa que não Senhora. emagreceu. Não tem jeito. Mas você sabe que ela é boa. Isso. Na hora que passar isso aí, que esquentar, que ela comer aqui pra ela, vai voltar. Né? Tá tudo certo. É do ciclo Volta mesmo. porque tem motor, Gustavo. Volta porque tem motor. Na hora que a gente puser o combustível, vai embora. É isso aí. Isso aí. Tem um outro ponto, pessoal, eu gostaria de até uma última pergunta, né, que a gente gostaria que a gente discorrêssemos aqui, com relação às cifras, né? As cifras que correm nesse mercado de pistas são astronômicas muitas vezes. Aliás, eram muito, em termos relativos, eram muito mais astronômicas como são hoje, porque nós temos animais do Nelore não pista que também atingiram essas cifras muito grandes. O próprio Rendife, acima de 3, 4, 5 milhões, então outros animais também. Então, gostaria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a notoriedade que tem isso e também como isso pode trazer mais investimento para a nossa pecuária. À medida que essas cifras vão se tornando cada vez... se tornaram um marketing mesmo, né? Pô, um animal foi vendido por 5, 6 milhões e tudo mais. De certa forma, isso traz mais olhares para a pecuária. E trazendo mais olhares para a pecuária, nós fazemos com que o brasileiro médio acredite na importância da pecuária para o país, como fonte de renda para ele, como o próprio Fernando estava comentando, né, sobre os empregos que dão uma feira do tamanho da Exposebu, trazendo pessoas de vários países, trazendo mais fluxo financeiro para o nosso país. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância disso, né? A importância da notoriedade que a pista trouxe para a pecuária e como a gente pode aproveitar isso. O seu raciocínio está perfeito. A valorização dos grandes animais, dos principais animais, e que dão preços astronômicos, milionários, dentro do nosso segmento, ou ele foi um grande campeão de pista, ou ele produziu um grande campeão de pista. Perfeito. Um animal que vai ser, ele não vai chegar nessa valorização. Então, para ele justificar um investimento alto desse, ele já tem uma certa bagagem e já tem a gente já tem uns indícios que justifiquem ele chegar nessa valorização. Dentro voltando à Exposebu de novo, tá? Vou voltar lá. Você pega uma campeã de uma Exposebu, que tem um confronto de gente do Brasil inteiro, criadores do Brasil inteiro, os melhores animais estão ali. Você te fez um campeão ali, uma campeã. Os principais leilões que já têm aí mais de 50 anos já de existência dentro da Exposebu, vão disputar esses animais. Vão convidar, vão insistir, vão pedir, dar briga e dar ciúme e por aí vai. Quando um animal desse vai, é porque tem intenção, a pessoa que convidou, ou comprar, ou já direcionar uma venda, ou já fazer essa venda. E como um campeonato está muito fresco, a chance do êxito ele passa a ser maior. Então você identificou o melhor animal, levou para um grande leilão. E aí tem gente do Brasil inteiro. E aí entra a parte do show. Aí é um show. É a empresa leiloeira, são os convidados, é o buffet,
é a bebida, é a música, tudo faz parte. E isso atrai atenção. Se atrai atenção de gente que está ali, que não, são pessoas fortes, ou politicamente, ou financeiramente, ou por algum tipo de influência, você começa a levar novos investidores para o negócio. E uma visibilidade dessa, vem artista, vem cantor, vem investidor. Daí surgiu a palavra investidor. Gente, quantas pessoas a gente conhece aqui que não tem um palmo de terra, mas tem um gado, tem uma vaca campeã, tem um touro de central, sem ter, porque não tem necessidade. As vendas de 50% de um animal proporcionaram isso, né? Sim. Às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem fazenda. Então, foi uma coisa com a outra. Então, as cifras que tem ali é aquilo que aconteceu. Se os preços que são vendidos é dentro da realidade, existe um contrato, existe fé pública, existe nota fiscal, existe pagamento. São auditorias. Aproveita e fala pra gente aí também sobre isso. Sobre as auditorias na verdade, que são feitas. Existem auditorias genéticas, que são a BCC te manda um técnico na sua casa para comprovar que tudo que você está declarando para ela está ok. Que legal. E isso aí, qualquer auditoria que for ser feita em qualquer lugar, você tem um lastro, você tem um leiloeiro que bateu o martelo te dando a fé pública. Você comprou um animal de 2 milhões, você tem um contrato de 2 milhões. Você recebeu o animal, você tem uma nota fiscal de 2 milhões. E você vai receber os boletos de acordo com a condição de pagamento daquele leilão. Então, as coisas fecham. As coisas fecham. E já em Lava Jato, em outras operações, já tentaram se utilizar. Vou pegar pela pecuária que o cara comprou uma vaca de 1 milhão. Não vai pegar. Não vai pegar porque ela é muito bem embasada. É tudo muito. O fisco está ciente de tudo. O cara que comprou, o fisco sabe quem comprou e quem vendeu. Foi gerada uma nota fiscal de transação, né? Então, as cifras assustam, mas elas justificam. Agora, por que as cifras vão altas? Porque esses animais supervalorizados, eles têm a capacidade de se autopagarem. E hoje em dia, com as estratégias de marketing que foram criadas, se pagam num prazo muito mais rápido. Antigamente, a gente fazia uma conta que era o seguinte: se uma prenhez de uma vaca milionária vale 10% do valor dela e 10 prenhezes pagarem a vaca, esse foi o seu grande negócio. 10 prenhezes pagar a vaca era uma conta assim perfeita. Difícil chegar nesse número, mas também hoje as cifras aumentaram. Você tem a maior venda de prenhez, mas você tem um retorno num espaço muito mais curto. Eu vou dar 3 ou 4 exemplos aqui. A Jolie foi uma delas. Uma vaca de mais de 2 milhões e 600, em 6 meses ela se pagou, né? A Diandria, uma vaca vendida esse ano, em 24 horas a vaca se pagou. Legal. Né? O Landau, foi um touro milionário, em 3 anos ele se pagou exclusivamente com a venda de sêmen. Que legal. Sendo que no royalty a gente tem 25% do que ele gera dentro da sociedade, né? Sim. Então, se tem cifra alta, é porque tem demanda para isso. Se tem demanda e tem show, tem organização, tem gente que está disposta a pagar por aquilo e tocar para frente. Esse ano, quem está comprando gado caro são os criadores. Não é gente de fora que está comprando. Quanto você vai ter a próxima? Você não sabe, né? Isso tudo justifica. Então não foi investidor, foi criador. E os caras compraram uma vaca de 13 anos, com os clones, com 5 meses está pagando a vaca, que foi avaliada em 5 milhões de reais. Então, é tudo sob demanda. Tudo sob demanda, mas tudo tem uma lógica. Ninguém pega 5 milhões de reais e bota fogo, né, gente? Ninguém faz isso. Então, assim, tem um sentido, tem um objetivo, tem uma missão e tem uma lógica. As vacas que vão ser vendidas por cifra milionária, a gente sabe quais são. Nunca vai ser uma novidade uma vaca de pouco potencial. Nunca vai aparecer uma vaca de pouco potencial ser vendida por milhão. Não vai acontecer.
né? Não, e outra coisa, pessoal. São indivíduos únicos, né? Nós estamos falando de indivíduos únicos, são poucos indivíduos e que passou por seleções, passou por um crivo de vários criadores. Ela é exclusiva dentro de uma seleção de grandes criadores, né? Todo mundo, ela bate essa cifra porque todos querem ter um animal naquele perfil, naquele padrão. Não é? Mas não ela é... já se provou, né? Ela já se provou de alguma forma. Né? Ela já se provou de alguma forma. Exato. E um crivo apertado, ponto, que é um crivo de seleção. E tem um outro ponto interessante, é que desmistificar um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala sobre investidor. Ter investidor novo no segmento, que não seja do ramo, não tem nada de mal nisso. Aliás, é muito importante para o nosso segmento. Falta muito disso. Eu acho que falta muito antes pelo olhos contrário, né? Isso, pelo contrário. Abrirmos os olhos dos grandes investidores para esse segmento, que vai se tornar cada vez mais importante, não só no cenário nacional, como no cenário global. Produzir animais mais eficientes vai ser questão de sobrevivência, não questão comercial apenas. Até eu tenho uma frase muito interessante, que é: o país que não é autossustentável em termos alimentares não é um país independente. Não é. Jamais. Um país que depende de comida de um outro país, nunca ele é independente, nunca. Ele sempre precisa se manter o máximo ligado com aquele país, porque se ele perder as ligações com aquele país, ele perde sua fonte alimentar. A China depende muito do Brasil nesse sentido. E às vezes nós, como bons, entre aspas, aí, vira-latas, a síndrome de vira-lata no brasileiro é muito forte. Hoje, 60% da nossa carne exportada vai para a China. E a China, diversas vezes, cria algumas factoides falando sobre produção de carne vegetal, encontro de coronavírus em embalagens de navios que ficaram 45 dias no mar. Então, criam vários factoides justamente para derrubar o preço dessa carne. O que a gente precisa, como profissionais da área da pecuária, é nos unirmos. Nos unirmos, e não só pecuaristas em si, eu acho que a cadeia toda, tanto frigorífica, como pecuaristas, como pessoal do marketing, supermercados, e fazer com que 75% da produção de carne brasileira vai para o mercado interno, não é para o mercado externo. Ou seja, só 25% vai para o mercado externo. Se a gente aumentar nosso consumo interno em 15%, 20%, toda essa demanda que a gente exporta, ela perde a importância. A gente não quer parar de exportar, a gente quer exportar porque é algo que traz mais receita para a gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a dependência que a gente tem em relação à exportação de carne é mínima. Se a gente aumentar em 15% a nossa demanda interna, supre toda a exportação de carne que a gente tem. Por outro lado, a China, como importador de carne, se ela perder um parceiro como o Brasil, aonde que ela vai encontrar uma fonte sustentável, uma fonte recorrente de venda de carne? Não tem. Então, acho que isso a gente tem que aprender com os americanos, né? Fazer marketing próprio e mostrar para o mundo, mostrar para os não entendidos no assunto da pecuária, que a pecuária brasileira é uma pecuária sustentável, uma pecuária importante para o país, tanto em termos financeiros como em termos estratégicos para o futuro, e fazer com que todo esse segmento seja o mais unido possível. Porque não tem como, cara, a gente precisa de união, né? Às vezes a gente, no meio da pecuária, a gente tem algumas intrigas. O cara do PO não pode ver falar em SAPE, ele acha uma ofensa falar de SAPE. E isso eu deixo bem claro no nosso grupo ali. Cara, é um grupo aberto. Vai falar do SAPE, vai falar do cruzamento, vai falar do PO de pista. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo. E às vezes as pessoas não vão ser voluntariadas. O que eu faço é certo, o que o Gustavo faz é errado, eu não quero nem ouvir. E se eu ouvir, eu fico nervoso. Não pode ser assim, né? Eu acho que isso... Por isso que eu falo que quem paga a conta é que tem que escolher o que ele quer. Isso é problema de quem paga. Isso. Se o cara paga mais ou menos, ganha mais ou menos, é problema dele. Ele é que vai determinar isso. É dele. E às vezes o pessoal se sente ofendido. Pô, a gente não é concorrente, cara. A gente é um segmento que deveria se unir. A pecuária brasileira é uma só. É produção de carne, é uma só.
você quer ver? Eu vou botar uma pimenta nisso aí. O Fernando Barros, que hoje é da Agro Mata Velha, ele apresentou 2, 3 anos atrás na Expoinel, eles fizeram um abate técnico de touros, filhos de touros lei, que vieram da última importação. Eram 100% genética lei. E nesse abate técnico, os responsáveis pelo frigorífico chamaram eles para comentar que tinham assustado com a qualidade da carcaça, com o marmoreio da carne, e depois chamaram para fazer a degustação da carne. E aí, Fernando estava lá em Uberaba, eles fizeram a degustação dessa carne, de touro lei. É um fenômeno. Eles têm o projeto deles lá, isso aí vai aparecer na frente. Mas como o Fernando apresentou o trabalho lá, então é mais uma coisa. Quem diria que o touro lei, genético 100% indiana, tem um marmoreio acima da média? Nossa. E que o sabor da carne é um fenômeno, é assustador, Marcelo, sabe? Então é mais um agregador, né? Então é mais um que vai ser muito bem-vindo. Então, se eles acreditam nisso, querem desenvolver dentro dessa linha, vai ter uma carne premium de um sabor extraordinário, é ele que vai pagar, ele que vai decidir. Sim. Né? Então, eu acho que essa diversidade do Nelore é bacana, elas podem conviver juntamente, ser o menor. Eu não vejo problema nenhum, eu não tenho preconceito nenhum, porque eu imagino isso, que quem paga a conta é que tem direito de escolher o que ele quer. Sim, sim. Cara, se você acredita em algo, a primeira coisa, você tem que acreditar no algo que você vai fazer. Se você não acreditar, não dá certo. Independente de quão bom for algo. Se você não acreditar, não dá certo. A partir do momento que você acredita em algo, você acredita que aquilo pode ser útil para alguém, pense. No Brasil, nós temos 210 milhões de pessoas. Hoje, com a internet, esses bloqueios entre países não existem mais. Você faz algo aqui, você pode ser visto por qualquer pessoa. Essa live pode ser vista daqui a alguns dias ou agora por qualquer pessoa de qualquer país. Ou seja, nós temos um ambiente aí enorme. Se você acredita em algo, a chance daquilo poder ser útil para alguém é enorme. É quase 100% certeza que você está fazendo algo que você acredita que você gosta, vai ser bem visto por alguém. Então, existem nichos, né? Eu costumo falar, né? Se você pegar um carro de Fórmula 1, um Stock Car, e der para um trilheiro, ele vai falar, pô, esse carro é uma bosta. O carro não funciona, é uma merda, não gosto. Por outro lado, se você pegar um carro de trilheiro e levar para uma pista, ele vai falar, pô, esse carro não dá, não tem estabilidade, não tem nada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tudo tem o seu nicho. Cara, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Se você quiser fazer algo que seja pato, o pato anda, nada e voa, não faz nada bem. Ou seja, existem nichos e você tem que aproveitar isso, a sua realidade. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é a realidade da nossa própria propriedade. A propriedade rural, o Brasil é um país continental, fica parecendo clichê falar isso, né? Mas cada propriedade é uma realidade diferente, porque você pode estar num veio de terra que tem... Cara, é tudo diferente, a sua produtividade é diferente, a sua realidade é diferente. Então, quando a gente fala, eu quero um Nelore produtivo, o Nelore funcional, o que é funcional? O funcional depende da sua realidade. E não uma característica que alguém falou e vai ser padrão para todo mundo. Não existe padrão. O padrão da sua realidade é diferente. O padrão de uso de um carro é diferente de um consumidor para outro consumidor. Então, é isso, né? Entender a sua realidade. Entender a sua realidade é fazer com que você escolha animais que sejam adaptados à sua realidade. E não à realidade do seu vizinho. A realidade do seu vizinho é diferente. É igual quando a gente começa a fazer métricas, né, sobre o nosso avanço profissional ou de carreira, o que for, baseado na realidade do outro. Não dá para fazer isso, porque a sua realidade é própria, né? Quando a gente se baseia na realidade do outro, não dá certo. Acho que é mais ou menos isso. E outra coisa que eu queria comentar sobre vocês, pessoal, como eu falei, né, no mercado da pecuária, existem muitos achismos que as pessoas se tornam por serem muito falados, e ninguém, de fato, vai lá e coloca seu ponto, né? Acaba que as pessoas criam realidades na cabeça delas que são totalmente diferentes, né? Por exemplo, esses dias alguém comentou que o gin não tem sangue baiano, né?
Pô, a mãe do Jim é filha do Suvarna em Vacoeme, né? Sabe, tem umas coisas, tô só querendo dar um exemplo, né? Que às vezes as pessoas, pela própria preguiça de procurar as coisas, acabam acreditando no que as outras pessoas falam e criam aquilo como realidade absoluta dela, e tudo que você fala diferente disso acaba sendo magoando a pessoa. A gente não pode ser assim, se magoar com informações. Tem que ouvir tudo, meu, porque tudo tem essa importância. Como a gente começou a própria live aqui, a gente falou, tudo que não tem um propósito, tudo que não tem um fundamento, tudo que não tem um resultado, deixa de existir ao longo do tempo. Se o Nelore de pista existe, se o SEIP existe, se o PO existe, se o gado comercial existe, se a vaca cara limpa existe, é porque elas têm um propósito. Ela dá uma lucratividade para alguém, alguém vê um valor naquilo, senão deixaria de existir. Certo? Sim. Sem dúvida. É isso mesmo. Perfeito. Pessoal, então, acho que a gente vai para o final aqui da live. Eu gostaria de agradecer todos aí que ficaram até o final da live. E muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Fernando. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí as suas considerações finais. E também falem um pouco do trabalho de vocês, convidando o pessoal para ver o trabalho de vocês, para acompanhar o trabalho de vocês. Vai lá. Vai lá, Fernando, depois Gustavo. Eu queria agradecer a todo mundo aí que estava acompanhando a live. Eu vi vários comentários aqui. A turma gostou da live, né? Gostou das informações. Um bate-bola rapidinho, né? Falando um pouco da genética. E a Top Brasil Genética está aqui em Uberaba. Portas abertas para os amigos que quiserem conhecer. Um projeto voltado hoje, até para um segmento que a gente não trocou ideia, que é do embrião DT, do embrião congelado, DT, que o Gustavo trabalha muito, eu trabalho muito. Tinha um mito de que o índice de prenhez é baixo, isso não existe. Hoje a gente trabalha tudo acima de 50% aí, o Gustavo é prova disso também, né? Que trabalha também com o mesmo segmento. Então, a nossa pecuária está muito avançada, a nossa pecuária está forte, a nossa pecuária cada vez mais busca eficiência, Sim. cada vez busca produzir mais com menos, como disse, né, nossa veterinária aí no comentário. E o embrião, a inseminação, a busca constante é por evolução. Mas a porteira está aberta aqui em Uberaba, quem quiser conhecer, tem mãe de campeão nacional, mãe de campeão Exposebu, tem um gado bom. Dá para vir conhecer e entender um pouco desse trabalho de pista, né? Trabalho de genética, não só de pista. De pista, Genética. com consequência genética, com consequência campo bom. Produzir animais melhoradores, isso aí, meu. Melhoradores, isso aí. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, ó, que a gente falou sobre fronteira, o próprio José aqui, dando saludos do México. Então, você viu? Pô, a live está sendo vista por alguém que está a uma distância enorme daqui, ou seja, não tem fronteira. Vai lá, Gustavo. É isso aí. Não, eu quero agradecer, Marcelo, a oportunidade. Eu acho que a gente teve a oportunidade de se falar mais tempo, né? E acho que o seu grupo, o seu trabalho tem muita importância. Sim. O marketing, o desenvolvimento, a influência, você está buscando novos mercados. Eu acho que essa chance que você nos deu aqui, muito legal. Eu acho que a diversidade do Nelore sempre vai existir. Sim. Eu, sinceramente, espero que exista sempre o meio termo em tudo. Né? Os extremos. Extremo não serve para ninguém. Ninguém quer extremo. Ninguém quer extremo. A pista não quer extremo também, não. Já teve, sim, mas hoje ninguém quer. Então, eu acho que o uso da tecnologia, o uso da informação, o investimento e estudo, tem que olhar, tem que andar. E eu faço uma sugestão: visitem, andem, olhem as centrais, olhem as fazendas, olhem de forma sem preconceito para qualquer espírito tipo aberto. de trabalho. Isso aí. Espírito aberto. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que você achar interessante pode te ajudar de alguma forma. Qualquer coisa. Uma informação, um manejo, um alimento, informação uma nunca é demais. Às vezes você está conversando com um cara super especializado em número, ele te dá um toque, você, opa, sabe? Sim, acho que quem tem essa cabeça mais aberta vai tirar proveito. E eu acho que tudo anda de forma paralela, mas a convergência acaba sendo uma só.
no final das contas, a gente quer o bife do prato, né? É o churrasco da churrasqueira. O final das contas é esse, né? No nosso caso, outro dia eu ouvi o Adrianinho Barbosa falando, aí nós estamos vendendo o avô do bife. E é o que a gente faz o avô do bife, né? Avô do bife, boa, Então, boa ideia. no final das contas, tudo bate em cima disso, seja lá o trabalho que for. Uns vão por um caminho, outros vão por outro, mas no final das contas, todo mundo chega no mesmo lugar, né? Então, muito obrigado a quem ficou aí. Acho que um espaço muito bacana, muito democrático, e estamos à disposição aí para trocar sempre ideia e evoluir e ajudar o nosso país de alguma forma. Tá certo. Vamos tirar um print aqui para o final, para a capa da live, então, pessoal. Vamos lá. Bonito não tem como ficar, mas tudo bem. Vai lá, boa. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por todos ficarem até o final. Valeu. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Fernando. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abração.